Opa, tudo bem com você? Gratidão por estar nos acompanhando. Hoje eu quero falar um pouco sobre integração. Mas o que é integração nesta nossa abordagem? Bem, nós chamamos de integração a técnica ou a arte de viver no presente. Como podemos viver sem estarmos brigados com o presente, sem enxergarmos o presente como nosso inimigo? Mas não só isso. Ao utilizarmos a integração como arte da vida, podemos viver com prazer, com satisfação, vivermos em paz e serenidade, sem nos abalarmos pelos problemas e o melhor, co-criando verdadeiramente a vida que queremos. Sim, é possível co-criarmos a realidade. E isso existe realmente. A tal da lei da atração que falam por aí, só que ela não funciona se você está desconectado da fonte de todo o poder. Como eu disse na primeira aula, tal como vive a esmagadora maioria das pessoas neste planeta, não é possível cocriar, porque estão desconectados da fonte. Vivendo a arte da integração, você volta a se conectar com a fonte e, além de transformar sua vida, ainda pode cocriar e construir a realidade que você sempre desejou. Para entender o conteúdo deste vídeo, é necessário que você assista aos vídeos anteriores e entenda muito bem o que é o presente e o que é a identificação com a mente. Porque para sair dessa matrix, desse engano, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que estamos na prisão. Porque você pode estar na prisão e nem saber que está preso. Talvez porque a porta pareça estar aberta, você acha que não está preso. Talvez porque você consiga sair da sua casa, ir para o trabalho à noite, pode ir para uma balada se quiser, você pode viajar no final de semana, ou seja, o seu corpo não está preso. Mas existe uma prisão muito mais séria que a do corpo. Sua essência foi aprisionada pela mente. Esse mesmo mestre armênio chamado Gurdjieff dizia que o homem vive na prisão e não sabe. Se alguém está preso e nem sequer desconfia que é um presidiário, ele não fará nada para sair da prisão. Mas se ele descobrir que está preso, a partir desse momento, se ocupará em planejar e organizar sua fuga da prisão. Claro. Não descansará enquanto não encontrar a verdadeira liberdade. Ele então precisará de ferramentas, de mapas, de contatos com quem já saiu da prisão. Essa era uma metáfora usada pelo Gurdjieff, que eu vejo como bem representativa da situação do ser humano na Terra. Mas o que sinto também é que neste momento planetário estamos numa grande oportunidade de virada na história humana. Existe agora, como nunca existiu, uma porta aberta, uma oportunidade para sairmos da prisão e mudarmos a história. Acredito até que outras civilizações que existiram antes da nossa e que temos apenas pequenos vestígios, chegaram a um ponto de cisão como o que estamos vivendo neste instante. Um momento planetário em que se faz urgente uma mudança interior, um despertar coletivo.
um momento em que todas as oportunidades são oferecidas, onde as mensagens brotam em toda parte do globo, trazendo revelações do caminho do despertar. Um momento em que ficam claras as ilusões que o materialismo produziu. Um momento em que não só a natureza dá mostras de que os enganos foram gigantescos, mas também de que os relacionamentos sociais, as crenças, a cultura, o aculturamento feito através da TV, das novelas, do cinema, da educação, dão sinais claríssimos de que em algum ponto lá atrás fizemos uma escolha muito equivocada. Um momento em que temos uma escolha a fazer. Ou aprendemos as lições que estão sendo oferecidas com amor e alegria e acordamos, ou voltaremos novamente lá no início e teremos uma nova oportunidade para tentarmos tudo de novo. E entenda, isso não é um discurso apocalíptico. Acho até que é natural. É natural que ao experimentarmos a consciência como seres humanos no início, há um grande perigo de nos identificarmos com a mente. Isso realmente pode acontecer. É difícil não cair nessa cilada. E talvez seja necessário algumas experiências civilizatórias para deixarmos de lado esse falso eu. Eu acredito que podemos ter vivido muitas experiências civilizatórias que afundaram. Acredito que não foi só Atlântida, Lemúria. Pode ter havido muitas outras. Mas é certo que sempre paramos nessa mesma berlinda, o materialismo, envolvendo não só a religião como toda a ciência. Acredito com todas as forças que esta é a nossa oportunidade de despertar. Eu acredito porque tenho visto muitas pessoas despertando neste momento. Uma coisa que era rara no passado. Não é? Até por conta da nossa facilidade de informação, de comunicação, com a internet, com o conhecimento todo aí disponível, está fazendo com que muitas pessoas tenham acesso ao conhecimento, descubram essas coisas. Imagine no tempo de Buda, não havia possibilidade de propagar, de transmitir aquele conhecimento a nível planetário. Bem, mas se tudo isso está mesmo acontecendo, e é provável que sim, pelo que podemos observar claramente por tudo que está acontecendo aí fora, como podemos parar tudo isso? Simples, entendendo que o que acontece no mundo é um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Há um equívoco planetário, uma ilusão que produz uma prisão, uma matrix. Falei dela nos vídeos anteriores e chamo de identificação com a mente. Para conseguirmos sair desse aprisionamento, claro que, em primeiro lugar, precisamos percebê-lo. Isso fazemos observando os nossos pensamentos, como expliquei nos vídeos passados. Mas, para vivermos bem com o presente, precisamos viver com integração.
Viver com integração nos livra do sofrimento, da identificação com a mente, conserta nossos relacionamentos, traz prosperidade para a nossa vida. E ainda, como se não bastasse, melhora nossa saúde e nossa forma física. Então, essa foi uma introdução à integração. A partir de agora, eu vou explicar o que é viver em integração e as formas possíveis de se integrar o que acontece. Ok? Integração é uma forma inteligente de aceitar o presente assim como ele é. Ela é inteligente porque é muito diferente de aceitar a derrota, de ser passivo, de suportar passivamente o que acontece. Não tem nada a ver com não desejar mudanças, não tem nada a ver com não planejar o futuro. Integração é você não resistir ao que está sendo oferecido pela vida, mas é um ato inteligente. Você faz isso porque sabe que é o melhor para você. Integração é ter a certeza que o melhor está acontecendo neste momento com você. Que com os seus conhecimentos, seus esforços, suas escolhas, sua bondade, seu trabalho pelo todo, o que está acontecendo para você neste momento é o melhor que você conseguiu. Então, acolha com leveza, com gratidão. E se você não está gostando do que está acontecendo, se o que você está recebendo não é confortável, se o filme que você está encenando não é satisfatório neste momento, ótimo, ainda bem que temos esse retorno do mundo. Então observe as lições e comece a escrever um novo script. Pois, se não notou ainda, é você quem está escrevendo esse script. Melhor dizendo, quem está escrevendo esse script é o que você pensa sobre você. Esse é o pior. Quem está fazendo as escolhas na sua vida, obviamente, é a sua mente condicionada, como já expliquei, que acredita na sua história, acredita piamente que você é o que você pensa que é. A única forma de mudar essas escolhas é você descobrir a verdade de quem você é. Então, viver com integração é permitir que a sua verdadeira essência realize o que tem que ser realizado. É permitir que a sua essência cure o que precisa ser curado. Às vezes pode doer no início, porque estaremos realizando uma limpeza na estrebaria. Mas, à medida que limpamos a ilusão, tudo vai ficando mais fácil, mais claro. Então, agora eu vou explicar as formas diferentes de integrar. São técnicas que podemos adotar para a vida. Técnicas que promovem a integração. Porque pode existir outras formas, mas vou explicar as que eu conheço e que integram a experiência. As que nós usamos. A primeira eu chamo de técnica do seu Manuel. Quando eu era adolescente, minha mãe construía casas para vender. E ela tinha um pedreiro que sempre trabalhava com ela, e ele era um senhorzinho muito engraçado, que aqui eu vou dar o nome fictício de seu Manuel. Tanto que eu me lembro muito bem que todos gostavam de levar histórias das mais escabrosas para esse senhorzinho, porque ele ouvia e depois dava sempre a mesma resposta, o mesmo veredito. Podia ser pior, ele dizia.
Então, ficou muito conhecido e comentado entre nós que nos divertíamos com isso. Era uma brincadeira para nós. Né? Eu era adolescente. Sempre que ouvimos uma história muito infeliz ou muito grave, catastrófica mesmo, já íamos logo contar para o seu Manuel só para ver como ele falava. Achávamos engraçado, não é? Mas era uma sabedoria profunda. Ele ouvia pacientemente e no final, muito sério, repetia como esperávamos. Podia ser pior. Isso foi usado por nós durante muito tempo. Quando alguém vinha me contar algum fato da sua vida, eu já lembrava do seu Manuel e pensava comigo, podia ser pior. Essa é uma das maneiras de se integrar o que acontece, tá? Saber que, obviamente, o que aconteceu ainda podia ser pior, faz com que você aceite o presente numa boa. Isso faz com que as coisas se integrem. Compreende? Mas existe a segunda técnica, que eu chamo de técnica do Lair Ribeiro. Eu conheço o Lair, gosto muito dele, acompanho seu trabalho, seus vídeos, seus cursos. Tenho para mim que o Lair é um dos maiores pensadores da nossa época, inteligentíssimo. É um homem íntegro que se dedicou a estudar, pesquisar e compartilhar as suas descobertas. Eu sou fã desse cara. O Lair Ribeiro, para quem o conhece muito bem, sabe que ele é mineiro de Juiz de Fora. E como um bom mineiro e homem muito inteligente, tirou essa da fala mineira, do matuto esperto que vive junto da natureza e tem a sabedoria profunda de quem compreende intuitivamente a essência, a consciência. Então ele diz que o que acontece é o mió que está tendo. E é a pura verdade. Por mais que exista sofrimento, ainda é o mió que está tendo. E quando você acredita que o que está acontecendo, que o que está recebendo é o mió que está tendo, você integra a experiência. Compreendeu? Não é piada, é sério. E a terceira forma de integração da vida, eu chamo técnica do Alberto Caeiro. Essa é uma forma muito sagaz de integração. Alberto Caeiro, para quem não sabe, é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. É o mestre dos outros heterônimos e do próprio Pessoa. Como você deve saber, Fernando Pessoa foi um poeta português que apresenta um fenômeno, no mínimo, interessante. Ele consegue escrever com outros nomes que não se trata de um pseudônimo. É diferente, porque não só a dinâmica da poesia, como também a genialidade está presente em um formato completamente diferente em cada um. Isso é impossível fazer. Não só na técnica, mas também na essência, o que seria muito difícil para qualquer autor. Talvez impossível. Esses heterônimos têm vida própria, têm história, têm passado, têm mapa astrológico e têm uma predileção completamente diversa. São pessoas diferentes mesmo. Mas um deles, que eu estudei mais profundamente e que é o mestre de todos os outros, é justamente o Alberto Caeiro. Caeiro tem uma pegada na sua poesia onde ele deixa clara a sua filosofia de vida, que é pura integração. Foi com ele que eu aprendi a integrar.
Quem quiser fazer um curso bem profundo sobre a integração, leia Alberto Caeiro e procure entendê-lo à luz da integração e você verá que tudo se esclarece. Para entender essa forma de integração, eu vou ter que ler um dos seus poemas. Mas poderia ser qualquer um, porque todos eles nos ensinam como integrar. Eu vou ler o Quando está frio no tempo do frio. Quando está frio no tempo do frio, para mim é como se estivesse agradável, porque para o meu ser adequado à existência das coisas, o agradável é agradável só por ser natural. Aceito as dificuldades da vida porque são o destino. Como aceito o frio excessivo no alto do inverno, calmamente, sem me queixar, como quem meramente aceita, e encontro uma alegria no fato de aceitar. No fato sublimemente científico e difícil de aceitar o natural inevitável. Que são para mim as doenças que tenho e o mal que me acontece, senão o inverno da minha pessoa e da minha vida. O inverno irregular, cujas leis de aparecimento desconheço, mas que existe para mim em virtude da mesma fatalidade sublime, da mesma inevitável exterioridade a mim, que o calor da terra no alto do verão e o frio da terra no cimo do inverno. Aceito por personalidade. Nasci sujeito como os outros a erros e a defeitos, mas nunca ao erro de querer compreender demais, nunca ao erro de querer compreender só com a inteligência, nunca ao defeito de exigir do mundo que fosse qualquer coisa que não fosse o mundo. Pois é, esse é Fernando Pessoa. Mas, para se ter uma ideia mais apurada sobre essa técnica, eu aconselho a ler a obra inteira do Caeiro, porque é bem pequena, por sinal, mas que pode mudar a sua forma de pensar. Mas a quarta e última técnica que vou explicar aqui é a mais eficaz. É a que eu particularmente uso no meu dia a dia e que para mim foi um divisor de águas. Foi aí que tudo começou a entrar nos eixos. Ela se chama a técnica da gratidão. É simples entendê-la, porém não depende apenas de entendimento. Você precisa senti-la de verdade. Entende? Quem consegue sentir gratidão pela vida já experimenta essa gratidão naturalmente. E é por isso que fala-se tanto nos efeitos maravilhosos da gratidão. E sim, é verdade, ela faz milagres mesmo. Faz porque, na medida que você sente gratidão pela vida e aprende a receber até o sofrimento, a doença, a dor com gratidão, tudo começa a se resolver na sua vida. Porque não tem mais razão de haver sofrimento. Deixa de ser necessário passar pela experiência dolorosa, entende? Quando você entende que a vida é maravilhosa, que é um presente e que o mínimo que podemos fazer por ter recebido essa graça é ser grato, tudo se alivia, tudo se integra. No entanto, é preciso sentir essa gratidão. Não basta pensar que é grato, não basta falar que é grato. A mente até tenta, mas não se iluda. Aqui não existe nenhuma sombra de possibilidade de a mente ser grata pelo presente.
será apenas uma falsa gratidão. Palavras soltas ao vento. Apenas isso. Sentir-se grato é fazer o chakra do coração funcionar da maneira correta. É entender o outro, é ter a certeza de que ele precisa da oportunidade de ser quem ele quer ser, mesmo que esteja equivocado. É aprender com a vida, é ter a certeza que nada acontece por acaso e que tudo que nos chega é uma experiência que precisamos integrar. Seja ela o chefe mau caráter, o governo corrupto, o marido incompreensivo, o trânsito desarmonioso, o filho rebelde, o boleto para pagar, a falta de sono, a doença que visita um ente querido, ou mesmo que aparece em nossa experiência sem avisar. Qualquer que seja a experiência que nos acontece, não abala mais a consciência, porque lá na nossa essência, no fundo de quem realmente somos, tudo está sereno. Com a prática da gratidão e também da meditação, você vai aos poucos aprendendo a descansar na consciência, a repousar no ser. E vai entendendo que o sofrimento que existiu foi pura ilusão. Existia exatamente porque você criava essa resistência, não aceitava o presente. Então, o convite é para que você entre conosco nesse movimento de mudança, nesse verdadeiro movimento pela paz. Porque, acredite, a sua mudança pode mudar o mundo mesmo. Lembre-se da experiência do 100º macaco, aquela observação dos cientistas que observavam macacos numa ilha do Pacífico, e eles perceberam que quando uma porcentagem dos macacos fazia um tipo novo de aprendizado importante, significativo, toda a população de macacos aprendia instantaneamente. Não era a maioria, era uma massa crítica de macacos que aprenderam a lavar uma fruta que caía das árvores e se sujava na areia. Eles se alimentavam dela mesmo suja de areia. Mas um dia, finalmente, um macaco mais jovem resolveu lavar a fruta numa poça de água e percebeu que era melhor comê-la sem areia. Outros observaram e também lavaram a fruta, muito embora uma grande quantidade ainda não tinha aprendido a fazer isso. Os cientistas estavam observando. Porém, a observação foi importante. A mais importante de todas foi que quando um número de macacos que já sabia lavar a fruta chegou a uma massa crítica, a um número significativo, instantaneamente todos os outros começaram a fazê-lo. Esse é um fenômeno de salto que existe na natureza. A mudança de paradigma é assim. Quando se atinge uma massa crítica de pessoas que não precisa ser a maioria, não, apenas uma pequena parte capaz de desencadear a mudança necessária. O processo entra em ação e a transformação acontece. Isso é possível realizarmos apenas mudando a nós mesmos. Salve a você mesmo e salve o mundo. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Amanhã faremos um encontro ao vivo e você não pode perder. Te encontro lá. Um abraço carinhoso e um beijo no coração.